A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo com todos vocês. Eu trago para vocês uma passagem que se encontra aqui em João, capítulo 8. Você conhece essa passagem? Fala sobre a mulher adúltera. E através dessa passagem aqui nós vamos fazer análise a respeito dos ensinamentos de Cristo para cada um de nós, que muitas vezes pecamos e não são poucos os nossos pecados, mas que muitas vezes nos afetam tão grandemente que nós não conseguimos nos levantar mais. Então, esse vídeo aqui foi feito para você que não está conseguindo se levantar após uma queda muito grande que você sofreu na sua vida, devido às acusações que você tem sofrido, devido aos dedos que têm sido apontados a você. Porque quando nós não conseguimos levantar, não é por falta, não é tanto pelo peso daquilo que nós cometemos, mas é pela falta de apoio, pela falta de misericórdia da parte das pessoas, que não existe. Como vocês já viram a chamada neste vídeo aqui, não existe misericórdia no meio dos homens. Nós não podemos contar com a misericórdia dos homens porque ela não existe. A misericórdia vem da parte de Deus. Dele nós podemos certamente contar, e é isso que mostra essa passagem aqui, que se encontra em João capítulo 8. Estarei lendo essa passagem aqui, que não é muito grande, não é muito longa, aliás, e estarei comentando alguns pontos importantíssimos para que você possa receber alívio da parte do Espírito Santo de Deus através da compreensão da verdade de Deus, porque é a verdade de Cristo que nos liberta. É a verdade de Deus, não é a verdade das pessoas. Não é a sua própria verdade, não é a minha verdade, mas a verdade de Cristo. Está escrito aqui em João capítulo 8, porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Ele tinha ido para o Monte das Oliveiras. O que ele fazia lá? Ele sempre estava em busca da presença de Deus. Jesus estava sempre recolhido na sua intimidade com Deus, buscando a presença de Deus, que é o que nós devemos fazer também se quisermos ficar em pé, espiritualmente falando. A causa da fraqueza em muitos cristãos e muitas pessoas é porque elas não têm o hábito da oração, elas não oram, não buscam a presença de Deus. E quando isso acontece, quando nós deixamos de buscar a presença de Deus, nós nos enfraquecemos, porque nós estamos cessando, cortando o contato com o mundo espiritual da parte de Deus, logicamente, porque existe o mundo espiritual da parte das trevas, e o nosso alimento espiritual, a nossa força vem da parte de Deus. Então, se nós cessamos esse contato, nós permanecemos fracos. Então, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo voltou para o templo. E todo o povo vinha ter com ele e, assentando-se, os ensinava. Então, Jesus não perdeu a oportunidade. Depois de ter passado alguns momentos em oração, ele se dirigiu ao templo, porque ele sabia que ali haveria de se reunir muitas pessoas sedentas de Deus, outras pessoas necessitadas de aprendizado, de cura, de restauração espiritual, e outras pessoas apenas por mera curiosidade, como acontece ainda nos dias de hoje, pessoas que entram dentro de um templo cristão apenas por mera curiosidade. Mas é válido, porque muitas vezes o Espírito Santo de Deus, ele começa a trabalhar naquela pessoa que deu uma chance para si mesma de ser atingida, de ser influenciada pelos benefícios da presença de Deus. E os escribas e fariseus, enquanto Jesus estava dentro do templo ensinando as pessoas, que é o que ele fazia frequentemente, os escribas e fariseus. Quem são os escribas e fariseus? Escribas são aqueles que escreviam manualmente as cópias da Torá. Torá é a lei de Deus, são 5 livros do Antigo Testamento: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Então são 5 livros, 5 primeiros livros do Antigo Testamento, é a Torá. E depois vem os profetas, também associando-se a essa Torá, em que os judeus também muito acreditavam, e nós também acreditamos por serem homens e mulheres de Deus. E os fariseus? Os fariseus, para que você possa compreender, eram os pastores daquela época, que dirigiam, que interpretavam a lei naquela época, eram os pastores do templo. Então os escribas e fariseus, ou seja, a liderança da igreja, os escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. Então, pondo-a no meio, isso me chama bastante atenção. É incrível como, quando nós pecamos, quando você peca, quando alguém peca,
As pessoas que ficam sabendo desse pecado gostam de te colocar no meio da fogueira, gostam de te colocar no meio, no centro, de modo que chame a atenção de todos ao teu redor para você e para o seu pecado. Então, pondo-a no meio da onde? No meio da igreja, de modo que todos pudessem ver o que aquela mulher tinha cometido. Então, quando uma pessoa peca, a própria igreja muitas vezes coloca aquela pessoa que pecou numa situação de extrema humilhação, no centro de uma extrema humilhação. Ao invés de acolhê-la, ao invés de fazer de tudo para, de um modo terapêutico e espiritual, estar ajudando aquela pessoa a se levantar, sem expô-la, sem expor aquela pessoa ao ridículo, à zombaria, ao escárnio, ao apontar de dedos, ao julgamento, não. Preferem colocar a pessoa no meio da humilhação. Então foi o que esses escribas e fariseus fizeram, colocando-a no meio, pondo-a no meio. Então disseram ao mestre Jesus: esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? E na lei? Pessoas que se gabavam da lei de Deus, pessoas que se orgulhavam da lei de Deus, pessoas que enchiam o peito dizendo: nós, escribas e fariseus, cumprimos a lei de Deus. Nós seguimos a lei de Deus. E na lei de Deus temos tanto zelo para com a lei de Deus que nós temos que verificar o que a lei de Deus diz a respeito desta adúltera. Mas antes, queremos saber a tua opinião, Jesus. Queremos saber a tua opinião. O que o Senhor diz a respeito disso? Eles não estavam ali incitando Jesus a dar uma resposta com relação ao ato de adultério daquela mulher, como se estivessem buscando um conhecimento talvez mais profundo da lei de Deus. Não, esse não era o objetivo. O objetivo era pegar Jesus em uma cilada. E qual era a cilada? Porque eles também queriam condenar Jesus. Eles não estavam ali para condenar somente aquela mulher adúltera, mas estavam também querendo condenar Jesus. E qual era a cilada? Se Jesus falasse para eles: não, liberta essa mulher, então Jesus estaria indo contra a própria lei de Deus. Porque a lei de Deus foi estabelecida no Antigo Testamento que os adúlteros ou as adúlteras, deveriam ser apedrejados, porque a coisa caía mais para o lado da mulher. Eu não vou entrar nesse detalhe do porquê essa lei havia sido estabelecida no Antigo Testamento, porque não é o foco deste vídeo aqui. Outro vídeo talvez eu venha explicar para vocês, mas existe uma explicação sim para isso. Mas estamos tratando agora na época da graça, do Cristo. Então, se Jesus falasse assim: solte esta mulher, os fariseus iam logicamente atacá-lo, falando: olha, você tem que ser condenado também, porque está escrito na lei. Eles mesmos haviam falado isso. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Então, Jesus estaria indo contra Moisés, contra a lei de Deus, contra a lei da Torá, contra as leis do Antigo Testamento. Então, ele deveria ser condenado também ao apedrejamento, à morte, ou algum outro processo de morte. E se Jesus falasse assim: não, apedreja, se a lei diz isso e eu sou favorável à lei de Deus, apedrejem, ele estaria negando toda a sua doutrina de amor e de misericórdia, estaria caindo em contradição. Veja como nós temos que tomar cuidado, irmãos, com relação às pessoas que nos rodeiam, que muitas vezes elas vêm ali disfarçadas de alguém, interessadas, entre aspas, no conhecimento da palavra de Deus, quando na verdade elas querem nos pegar em alguma cilada teológica, elas querem nos colocar num beco sem saída. O interesse de muitas pessoas não é aprender com Cristo muitas vezes, mas sim encontrar falhas, contradições em nós cristãos. Mas Jesus é Jesus, né? Jesus é todo sabedoria. Ele fala algo interessante, ele nem fala que era para apedrejar a mulher, porque ele estaria negando sua própria doutrina de amor, de misericórdia
que é o que ele veio demonstrar na terra, e nem fala também para libertar a mulher, porque ele estaria negando a doutrina da lei, a doutrina de Moisés. E Jesus não era contra Moisés. Jesus veio para aperfeiçoar, dar clareza de entendimento, aquilo que nem mesmo Moisés podia compreender naquela época. Então, Jesus fala aquela clássica palavra muito citada por todos: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Nas palavras bíblicas, fala assim: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Ou seja, o que Jesus estava falando aqui? Estava falando: tudo bem, vocês querem apedrejar esta mulher? Tudo bem, vamos apedrejá-la. Porém, depois que ela morrer, faça uma fila aqui e um por um entre para também ser apedrejado. Porque se esta mulher tem que ser morta por apedrejamento, tem que ser morta pelos seus pecados, vocês também têm. Porque se ela adulterou, vocês também adulteraram. A diferença entre ela e vocês é que ela foi para a cama com um homem. Vocês não foram para a cama com uma mulher, mas no pensamento de vocês e no desejo oculto do coração de vocês, sim, vocês foram. Então vocês são tão pecadores quanto ela, tão adúlteros quanto ela, até porque o pecado, ele é espiritual, ele começa de dentro para fora. Essa mulher foi pega no ato de adultério. Agora vocês, porque não foram pegos no ato de adultério, não quer dizer que não estejam em adultério. Porque o adultério está dentro do coração de vocês. Vocês cobiçam a mulher do próximo. Vocês cobiçam as mulheres que passam ou entram dentro dos vossos templos. Vocês cobiçam. Vocês têm um desejo também, o mesmo desejo que essa mulher teve, que foi concretizado e se tornou público, vocês também têm, guardam e escondem esse desejo dentro do coração e da mente de vocês. Então qual a diferença entre ela e vocês? Nenhuma. Então vamos lá. Se vocês querem condenar essa mulher à morte, depois faça uma fila aqui para que eu venha apedrejar vocês também, porque vocês também são adúlteros. É isso que Jesus estava querendo dizer. Aliás, em questão de adultério, Jesus vem chamando Israel de adúltera há muito tempo, desde o Antigo Testamento. Porque adultério para Cristo não é somente em termos de relacionamento sexual. Toda vez que nós idolatramos alguma coisa, colocamos alguma coisa de valor na nossa concepção no lugar de Deus, nós estamos caindo em idolatria. E idolatria é adultério diante dos olhos de Deus. E foi o que mais Jesus acusou, o que mais Deus acusou a nação de Israel no Antigo Testamento foi de adultério. Adultério espiritual. Então, agora vem uma palavra diretamente, essa já é uma palavra para que você possa compreender, para você que caiu em algum pecado, você que está sentindo o peso grande, terrível da culpa, e principalmente dos dedos apontados para você. Não conte com a misericórdia de ninguém se você está nessa situação. Levante a cabeça, porque aqueles que te acusam são tão pecadores quanto você. Aqueles que apontam o dedo para você, eles também estão em graves pecados. Principalmente, o primeiro grande pecado deles é apontar o seu pecado. Porque quem são eles para apontar o seu pecado? Não estou aqui, logicamente, quero deixar bem claro, para passar a mão na cabeça do pecador. Não estou aqui neste vídeo dizendo que você pecou, tá tudo bem, tranquilo, Deus compreende. Não, não é isso, esse não é o objetivo do vídeo. Se nós pecamos, nós temos que nos consertar diante de Deus. Mas nós só vamos nos consertar e conseguirmos retomar o caminho da luz com a ajuda do próprio Deus, a quem ofendemos com o nosso pecado. E Ele está pronto, com as mãos estendidas, para nos levantar, porque Deus de forma alguma rejeita aquele que está caído ou que caiu no pecado. Então, mas o que eu estou querendo dizer neste vídeo aqui é que você não deve contar com a misericórdia de ninguém. Não conte com a misericórdia do homem, porque você não vai ter. Eles pecam também, assim como você, só que porque o pecado deles não se tornou público, eles te acusam. Você que acabou tendo seu pecado se tornado público, então todo mundo te acusa, porque é assim, todo mundo anda naquela pseudo-santidade, esperando um ou outro cair e tal pecado se manifestar publicamente. Quando se manifesta publicamente, todo mundo aponta o dedo, como se ninguém tivesse desejo pelo pecado, como se ninguém tivesse suas lutas internas. Todos nós as temos.
Todos nós enfrentamos lutas dentro de nós para nos mantermos em santidade diante de Deus. Santidade não é algo fácil, nós somos imperfeitos. Nós estamos em busca da santidade, em aperfeiçoamento moral e espiritual. Então você que caiu, o que você tem que fazer é levantar a cabeça, ignorar aqueles que estão te apontando o dedo, porque aqueles que te apontam o dedo também pecam, só que pecam às escondidas, porque o pecado deles não se tornou público, eles se julgam mais santos do que você. Levante a cabeça, confie na misericórdia de Deus, que sempre tem perdão para você e para aquele que se arrependeu dos seus pecados, e siga a sua vida. Siga a sua vida, tampe os ouvidos para os acusadores, porque eles vão ter que prestar contas diante de Deus também. Quanto mais te acusam, mais Deus vai mostrar para eles também que eles são tão suscetíveis de cair quanto a você. Fique tranquilo com relação a isso. Então essa é a palavra que eu queria deixar aqui para você, que você guarde essa palavra no seu coração, que eu tenho certeza que Jesus falou com você. Amém? Que Jesus Cristo te abençoe sempre.